Vamos imaginar aquele empreendedor ou aquele investidor ali que ou construiu um imóvel e vai disponibilizar esse imóvel para locação, ou ele comprou um imóvel e vai disponibilizar esse imóvel para locação. O que esse investidor, né, que está visando essa locação, esse negócio de base imobiliária, ele precisa estar atento, por exemplo, em termos de contrato com quem vai ocupar esse imóvel, né? O que ele precisa estar atento em questões jurídicas para que ele possa fazer uma locação segura desse imóvel e principalmente para ele poder proteger o capital dele com relação ao tempo, né? Então, por exemplo, questões de reajuste, enfim. Durante todo esse período de locação, além de se proteger juridicamente, o que ele precisa estar atento para poder proteger o valor do capital, o valor do investimento que ele fez ali e, consequentemente, ter o melhor retorno desse investimento. Juliano, vou colocar alguns pontos aqui que me vem em mente. Um ponto muito importante aí que você citou, Bruno, é se lembrar, né, do reajuste. Muito dificilmente o corretor imobiliário vai esquecer de te ajudar a lembrar de estar isso no contrato, mas o empreendedor tem que se lembrar de reajustar o aluguel no período mínimo permitido em lei, né? Então, hoje o período mínimo permitido em lei é de 12 em 12 meses. Você faz um reajuste por um índice inflacionário. O mais utilizado para aluguéis de pequenas propriedades e médias propriedades é o IGPM, né, até conhecido como o índice de inflação do aluguel, né, sai muitas vezes na mídia que o IGPM é o índice de inflação do aluguel. Esse é o mais utilizado aí para fazer os reajustes anuais dos contratos de locação, e você não pode se esquecer dessas cláusulas de reajuste no seu contrato. Mas existem muitos outros contratos que também são ajustados por outros índices. Eu posso citar aqui o IPCA como outro que também é amplamente utilizado aí, e existem especulações, qual que é o melhor índice para reajuste. O IGPM sempre sobe mais que o IPCA. A gente já fez algumas análises sobre isso, olhando no retrovisor e vendo o passado. Então, assim, às vezes é uma especulação pura e simples. O que vale é você entender qual é o índice que representa mais aí o mercado que você está inserido, o índice que, às vezes, por exemplo, se você tem um supermercado, né, que tem lá todos os insumos que ele vende reajustado por IPCA, talvez faça mais sentido que o reajuste do supermercado esteja atrelado ao IPCA, né, não para a gente ficar aí achando que o GPM vai subir mais que o IPCA. Então, assim, uma coisa é o reajuste, né? Então, um período mínimo de 12 em 12 meses, mas existe uma previsão na lei de que isso pode até ser revisto no caso de uma inflação muito rápida, que cresça muito rápido. Esperamos que a gente não veja isso novamente, tá? Outra coisa que o empreendedor imobiliário tem que lembrar de colocar no contrato dele é uma espécie de garantia, tá? Então, assim, algumas garantias que são comuns aí, o calção é uma garantia interessante, né? Então, você pode cobrar ali um depósito inicial do seu inquilino para você usar no caso de atraso, para você usar no caso de inadimplência. Então, o calção é uma solução interessante. O calção tem que ser devolvido no término do contrato, reajustado por poupança. Mas existem outros tipos de garantia também, como uma fiança. Às vezes você pega um fiador para dar uma garantia, se o inquilino não pagar, você vai lá cobrar o fiador. Existe a fiança bancária também, onde o inquilino ele contrata uma fiança com um banco, ele chega lá no banco e fala assim, me dá uma carta fiança, porque eu preciso alugar um imóvel aqui, às vezes é muito grande, muito relevante, o locador vai exigir essa fiança bancária. Existe também o pré-pagamento, né, o paga para usar, né, que a depender se você tiver um contrato de curtíssimo prazo, às vezes num self-storage, numa kitnet, num coworking, existem esses contratos pré-pagos, né? Paga para usar, se você não pagou, você não usa o mês seguinte, eu tranco a porta da sala e você não entra, né? Então, acho que se eu pudesse citar duas coisas, lembrar aí o reajuste do seu contrato e lembrar das garantias também. Bom, complementando aí, muito importante, o preço, né? É muito interessante você travar o preço no contrato. E também, muitas vezes, por uma questão comercial, você não precisa travar o preço de forma uniforme no prazo. Você pode pôr, por exemplo, uma escadinha para ajudar o teu inquilino
primeiro ano é num preço por metro quadrado, segundo aumenta um pouquinho, terceiro aumenta um pouquinho, isso pode ser previsto em contrato, né? Você pode, a depender do nível de benfeitorias que você faz no imóvel, como, por exemplo, no contrato Build to Suit, que são aqueles contratos de construção ajustada ou construção sob medida, onde o empreendedor desenvolveu aquele imóvel especificamente para atender aquele inquilino, você pode exigir mais garantias e um prazo de locação bem longo. Estou falando aí de 10, 20, 30 anos de contratos de locação, né? Esses tipos de contratos de locação pedem garantias maiores para proteger o investimento que aquele empreendedor fez, né? Então, geralmente, eles são feitos com grandes empresas, então pedem fiança da matriz, carta fiança de banco, como o Guilherme colocou, né? Para proteger toda essa alocação de capital que o investidor coloca para um imóvel específico, a ponto de que, se ele ficar vago, vai ser um pouco mais complicado colocar outro inquilino nessa mesma condição, né? Outros pontos são importantes, o prazo do contrato, se ele não for o padrão de 30 meses, você vai fazer um prazo de 60, um prazo de 120 meses. Que mais eu acho importante você colocar no contrato? As benfeitorias e como vão ser autorizadas essas benfeitorias, né? O inquilino vai poder fazer qualquer tipo de benfeitorias, ele precisa te notificar, precisa de autorização por escrito, né? Logo no início do contrato é muito importante uma vistoria no imóvel, para garantir que quando ele te entregar, ele vai te entregar nas mesmas condições iniciais. Então, essa vistoria ela não está nem prevista em lei, mas é uma prática do mercado extremamente usual e importante, né? Você lá bater foto de todos os detalhes, descrever mesmo por escrito as condições da pintura, das esquadrias, do telhado, dos equipamentos que tem naquele imóvel. Tem muito imóvel que tem uns equipamentos mais robustos, como tem chiller para ar-condicionado, o funcionamento dos elevadores, né, compressores de ar. Então, sprinklers. Então são condições aí que tem que estar muito detalhada. Tem contratos de locação que chegam a passar facilmente aí de 100, 200 páginas por conta de todo esse detalhamento. O seguro, né, seguro patrimonial, seguro de responsabilidade civil, o que acontece, quem que vai proteger aquele imóvel, por exemplo, se pegar fogo, se der um tornado e levar o telhado embora, se esse telhado cair e machucar alguém, né? Tudo isso tem que estar previsto num bom contrato de locação.